O presidente Lula, avalia entregar o comando do Porto de Santos, que hoje é presidido por um brilhante colega do senhor, o advogado eleitoral Anderson Pomini, que está fazendo um grande trabalho. Excelente. Então, entregar o comando do Porto de Santos ao Partido Republicanos, como uma forma de agradar o governador de São Paulo pelo partido Tarcísio de Freitas. Segundo informações do jornal O Globo, a equipe estuda nomeação para diminuir a insatisfação de Tarcísio em relação ao governo. Os aliados acreditam que se o Republicanos assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, o governador deve participar da indicação do novo presidente do terminal portuário. Quando Tarcísio era ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, ele elaborou um plano de privatização do porto. Após assumir o governo de São Paulo, Tarcísio tentou manter o projeto, mas o chefe da pasta, Márcio França, se declarou contrário à privatização do Porto de Santos. Então vamos começar com isso aqui, mas eu já vou emendar. Vou falar mais de reforma ministerial. E falando ainda em reforma ministerial, não é só então a troca do Ministério dos Portos e Aeroportos e a presidência do Porto de Santos. Também Lula tomou a decisão de acelerar as negociações, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O ministro afirmou que Lula deve se reunir com líderes do PP e do Republicanos para concluir a reforma. De acordo com Padilha, o presidente faz questão de conversar olho no olho com as lideranças. Eu vou começar aqui com o Bissoli, é advogado do Podemos. O Bissoli, o que você está achando desse tipo de negociação? Há uma máxima na política que diz: eu não preciso dos amigos. Os amigos eu já tenho. Eu preciso é dos inimigos. Na política, ninguém olha para o passado, para quem já fez. Olha para o futuro. Ninguém vale pelo bem que causou, mas pelo mal que pode fazer. É isso mesmo, Bissoli? Capês, infelizmente o que a gente vê no Brasil é um sistema que leva a esse tipo de negociação. A gente teve aqui o governo Bolsonaro, que em algum momento foi criticado por fazer o chamado acordo com o Centrão, e teve ali a sua base de sustentação garantida no Congresso, e agora vê o governo Lula tendo que se socorrer da mesma situação. Por quê? Porque nós temos um sistema de composição do parlamento brasileiro em que o presidente da República, dada a quantidade de partidos políticos que existe, dada a quantidade e a forma de se fazer essas cadeiras no parlamento, nenhum presidente consegue governar com maioria que veio da sua própria coligação. E aí o que se começa? A buscar aqueles que estão votando contra, para garantir a chamada governabilidade, que muitos chamam o governo de coalizão, eu chamo de cooptação. Por quê? Você vai cooptar parlamentares e partidos políticos para dar um naco do poder, não por aquilo que institucionalmente cada partido pode fazer de melhor para o país, que deveria ser conceitualmente o que se espera, mas por aqueles interesses que vão ser atendidos desses partidos para poder atingir os seus objetivos. Então, veja, o exemplo que se deu do Porto de Santos aqui. Tinha condução, tinha um caminho lá, está nosso colega Pomini, o Capês muito bem citou aqui, fazendo um ótimo trabalho. Pouco mais de 6 meses depois de estar à frente do Porto, vem essa mudança toda. Que política de permanência você tem? O Márcio França tinha um programa lá que a gente tinha visto ser anunciado, que era a passagem de R$200, achei até interessante. Não sei nem se já começou, se ia começar isso. Mas você tinha um secretário de Estado que tinha alguma política do país para aquela área. Você percebe que assumiram as suas pastas com ideias para o país. E, de repente, você vem numa negociação para ter maioria do Congresso com aqueles que não compõem com você, porque politicamente estavam do outro lado do balcão na hora da eleição, e tem uma dupla traição do eleitorado que elegeu essa bancada desses partidos, traindo, porque eram partidos que estavam com o Bolsonaro e foram eleitos por eleitores do Bolsonaro, agora abandonando a oposição para ir para a situação em troca de espaço de poder. E aqueles eleitores do governo que tinham aliados em ministérios estratégicos e espaços estratégicos fazendo políticas públicas naquele sentido, sendo agora tocados por adversários. No caso aqui em São Paulo, pelo Tarcísio, que quer privatizar quando o governo queria manter estatizado o Porto. Então você tem uma total incompatibilidade de objetivos. Isso mostra que nem quem foi eleito e age corretamente porque age só para conseguir maioria no Congresso, e quem foi eleito pela posição não tem respeito ao voto que recebeu para estar lá. Age só por interesse de espaço em cargo público. Felipe Monteiro, vale tudo?
Quer dizer, um governo que foi eleito com uma plataforma de governo registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que tem ali, forma uma equipe técnica, começa a se desmanchar no seu desenrolar por pressão do Centrão. E a gente sabe que o Centrão, muitas vezes, não está lá preocupado muito com eficiência de gestão, mas ocupação de espaço e com interesses partidários. Está começando mal, então? São 15h02. Eu não vejo que está começando mal, não, Capês. Tanto é que o governo conseguiu aprovar tudo que colocou no Congresso Nacional até agora, né? Tirando o PL das fake news, né, que resolveram fatiar para ser aprovado, tudo que o governo quis, ele tem recebido o resultado. De graça? Então, e aí vem uma questão que eu concordo com o Bissoli, né? O nosso sistema político brasileiro, quer você goste dele ou não, é o tal presidencialismo de coalizão, não é? Nunca um presidente da República, numa votação majoritária, consegue ter a maioria do Congresso para poder votar os projetos de lei da sua autoria. Ainda mais um Congresso pluripartidário, um Congresso que sofre inflexão do federalismo em geral, né? Os estados, independentes do partido político, têm determinada inclinação política e ideológica muito mais próximo do governo ou da oposição, né? Haja visto o PSD, por exemplo, Kassab a favor do Lula, Kassab trabalha no governo do Tarcísio e o Ratinho Júnior do PSD é contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Ou seja, essa miscelânea da política brasileira ajuda a explicar essa solução que o Lula colocou. E o fato é um só, o fato é que o Republicanos e o PP, eles estão entregando muito, né? Graças ao Republicano e graças ao PP, que o governo conseguiu aprovar a reforma tributária, conseguiu aprovar o novo marco fiscal, ou seja, eles têm que ir para o governo também, né, nesse aspecto, né? Então eu vejo com naturalidade essa inflexão do governo em colocar o PP e os republicanos na base de governo. E é bom lembrar, né, assim como o PSD, que tem o Ratinho Júnior, que é oposição ao Lula, né, e tem o Otton da Bahia, que é favorável ao Lula, o PP e os republicanos também, tem senadores, tem deputados que são a favor ou contra o governo. Então, assim, acho que faz parte do jogo, da dinâmica do nosso presidencialismo, nosso sistema político, é a situação. Agora, se a gente for contra isso, a gente tem que começar a debater estrutura institucional, debater instituições, debater como que a gente resolve isso com uma reforma política clara. Daniel Alves. Então, Daniel, é o seguinte, o Felipe está dizendo que nós temos um presidencialismo de coalizão. Mas está custando caro essa coalizão nessa cara, não está não? Coitado do contribuinte, hein? Haja reforma tributária para pagar essa coalizão. Será que não é coalizão ou colusão? Olha, daqui a pouco vai dar colisão. Eu vou um pouco aqui na linha do Felipe Capês. Em primeiro lugar, eu acho que as notícias que começaram a transitar vem até de uma forma a tentar queimar um pouquinho a imagem do próprio Tarcísio, não é? Porque, é para tentar agradar o Tarcísio. Não, na verdade é para tentar fazer com que o próprio governo Lula aumente a possibilidade de coalizão, não é? Ir lá no governo federal, a partir disso, na Câmara dos Deputados, conseguir, não é, ter uma ala ainda maior de apoiadores. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, quem é o negociador, não é, do Tarcísio com o governo federal é o Kassab, não é? Todo mundo aqui sabe que foi feita essa aliança até para trazer governabilidade, para não ter, não é, questões que pudessem atrapalhar São Paulo, não é, com visões diferentes no governo federal e aqui no governo estadual. Tanto que o PSD, o partido do Kassab, aqui no estado, apoiou o Tarcísio e no governo federal, aliás, nas eleições, não é, presidenciais, acabou apoiando o Lula. Então, nós vemos ali que ele tem essa função de fazer esse tipo de negociação, mas não veio para agradar o Tarcísio, não. Isso é um arranjo partidário para o governo federal conseguir continuar sobrevivendo, não é? Porque ele está cambaleando e vem, a partir disso, tentar sobreviver, e aí vem justamente essa reforma ministerial. Como o Felipe falou, ora, se nós quisermos criticar este sistema existente, nós precisamos falar, sim, não é, de reforma de estruturas, de uma reforma política séria, adequada para o nosso país, se nós realmente estamos cansados de ver as negociatas acontecendo. Mas quem é que vai fazer essa reforma? Mas quem faz essa reforma? Pois é, olha,
É desse Congresso? Esse mesmo Congresso? Eu costumo falar o seguinte, peça nova em máquina velha, né, não faz diferença alguma, porque as engrenagens são as mesmas. Só vai mudar a partir de uma pressão popular. Porque quem já está lá ou quem pretende chegar lá vai simplesmente olhar e eu não consigo fazer nada. E se queimou ali. Porque não vai conseguir. Uma pessoa nova ali não vai conseguir. Agora, a pressão popular, sim. Dani. Então, Dani, mas o Zanin, que é advogado... Eu tô com o Zanin na cabeça! Eu tô com o Zanin! Meu querido Cristiano Vilela, você é advogado de partidos políticos também. Sim. O PP... Eu lembro do presidente Ciro Nogueira dizendo: o PP é oposição. Agora o Lula vai sentar com o PP para negociar reforma ministerial. Então, dá para falar em reforma estrutural, como a Daniela Alves e o Felipe Monteiro estão falando, com esse Congresso Nacional que fala que é oposição e está salivando por um ministerinho novo? Ô Capês, mas quem votou no Congresso Nacional somos nós, cidadãos, eleitores. O Congresso Nacional, ele é eleito pela população. Exato. Cabe à população, ao invés de ficar só preocupada com a disputa presidencial, que sem dúvida é a que é mais empolgante, mas cabe à população procurar também escolher deputados e senadores que se relacionem, que tenham compromisso com a sua linha política. Agora, eu quero só fazer uma outra observação, divergir um pouco do que foi colocado aqui por todos os colegas na mesa, porque eu vejo que existe problema sério na forma como nós temos o nosso presidencialismo de coalizão no Brasil. Existe, e a gente vai passar aqui o programa inteiro discutindo isso. Agora, a gente tem que pensar numa coisa. Nós tivemos o PT, o presidente Lula, a ala mais da esquerda, que se elegeu presidente da República e que não elegeu cerca de 20% só dos deputados federais na Câmara dos Deputados. Ora, com 20% não adianta. Esse grupo mais à esquerda, essa ideia mais à esquerda, mais radical, não vai conseguir aprovar nada. Para isso, de duas uma. Ou esse segmento bota na cabeça que o que foi eleito não é esse ideário radical e passa a ter que dialogar de igual para igual com outras forças políticas mais ao centro, ou então vai ficar com essa questão de precisar de toma lá da cá para tentar construir maiorias pontuais. E eu tenho dúvida se vai acontecer. Cristiano, eu soube aqui, eu estou sabendo, fofoca de partidos... Fofoca, dentro do PP tem fofoqueiros, o Partido Progressista tem fofoqueiros, deputados fofoqueiros, e eu fiquei sabendo que o Ciro Nogueira, presidente do PP, tá para ganhar a Caixa. E aí, eu acho que é melhor não ser oposição, então. Como é que fica essa questão? Quem tem que fazer essa análise, e se for o caso, fazer uma reprimenda nas urnas, é o eleitor. Nós, cidadãos, eleitores, é que temos que analisar que nós temos essa prerrogativa de apontar para o nosso candidato, para os nossos candidatos, e a obrigatoriedade de fazer uma análise das posições que a pessoa atua. Não te respondo agora. Se ele realmente ganhar a Caixa, ele consegue dar muito financiamento para o Piauí, por exemplo, consegue ser reeleito. Mas, Cristiano... Isso é uma visão simplista. Não, é simplista. É visão real. É uma visão simplista. É a visão da política como ela é. É uma visão simplista. E, segundo, isso não isenta o eleitor de eventualmente entender que isso não tem problema e votar nessa pessoa. Mas, e é por isso que o parlamento... Desculpa, Dani, só para fechar aqui o raciocínio. E por isso que o parlamento é a casa das diferenças. Porque não basta só a ideia do Cristiano, a ideia do Felipe, da Dani, do Capês ou do Bissoli. Tem que contemplar a ideia de toda a sociedade, com a pluralidade de visões que nós temos. Por isso, a importância de se debater no parlamento, de se dialogar. Dá para você ser plural, tendo mais unidade partidária. A Daniela quer participar. Dani, nós perguntamos para o Kim Kataguiri, quando ele esteve aqui, se o Congresso Nacional tem um perfil de direita ou de esquerda. Ele disse... O Congresso Nacional tem o perfil de que gosta de emenda parlamentar e espaço no governo. Palavras do Kim Kataguiri. É nesse sentido que você vem? Exato. O que é isso? Sobrevivência. Todos estão ali pela própria sobrevivência. Não é pensando no povo. É por isso que eu trago essa questão que você levanta do voto, Cristiano, porque eu vejo que ela é quase utópica. Porque o próprio sistema eleitoral, ele é feito para manter os mesmos no poder,
Um ou outro consegue se eleger porque tem muito dinheiro ou foram colocados um monte de investimento, porque não é eleito quem não coloca um dinheiro suficiente para ser eleito. Então, o próprio sistema eleitoral, ele é criado, ele é estruturado para evitar que mudanças significativas ocorram. É por isso que eu falo, peça nova e máquina velha não adianta, porque a estrutura é a mesma. Porque quando chegar lá, quando aquele que eventualmente consegue furar essa bolha do sistema, ele chega lá e vê, bom, eu sou um, aqui não vou conseguir fazer. Por isso que eu falo, voltando, o sistema, ele não é propício a atender aquilo que é necessário, o básico para a população. Portanto, a nossa única saída é a voz da população pressionando, seja nas redes sociais, seja se organizando com manifestações legítimas e adequadas, tá? É dessa forma, é pressionando e é a população cada vez mais informada. De forma alguma, eu vejo que a solução pode sair apenas das urnas.